Não tem como falar da história de Jequié sem antes dar uma observada, uma lida em 3 publicações de autoria do professor Emerson Pinto de Araújo. É o acervo histórico de Jequié. A história de Jequié, que é de 1971, capítulos da história de Jequié, que veio posteriormente, e a nova história de Jequié. 3 publicações que contam, narram a história de Jequié desses 117 anos de emancipação. O professor Emerson Pinto, nesse ano de 2015, chega aos 90 anos de idade e é nosso convidado para falar sobre esse relato histórico de Jequié. As pessoas conhecem Jequié a partir da história contada nessas 3 publicações, dentre outros trabalhos, pelo professor Emerson Pinto de Araújo. Bom, devo dizer que é uma satisfação muito grande em estar de volta em Jequié. Eu morei aqui muito tempo, mais de 30 anos. Aqui me casei e participei de muitos movimentos em Jequié. Em 1976, eu fui para Salvador, mas não perdi o contato com Jequié. E sempre que possível apareço aqui. E é uma satisfação estar falando com você, porque dentre os grandes companheiros que eu estive aqui está o seu pai, o velho Wilson Novaes, né, que manteve um jornal aqui, sabe Deus como é manter um jornal no interior, onde falta apoio financeiro, porque muitos não veem justamente na propaganda um investimento. Eles veem justamente como um desgaste de saque, tudo isso, né? Então, é uma luta muito grande. Mas, felizmente, o Jequié que já teve bom jornalista e a escola continua aí porque temos excelentes jovens aí na imprensa falada e na imprensa escrita. Mas estou às suas ordens aqui para... Professor Emerson, foi a partir desse seu desejo, como professor, como historiador, de marcar, né, de narrar a história de Jequié para que as gerações futuras possam acompanhar. E hoje a maior fonte, o maior acervo bibliográfico da história de Jequié realmente são essas 3 publicações do professor Emerson Pinto, a última delas no ano de 2006, que é a nova história de Jequié. Bom, independente disso, existem outros trabalhos, não somente de conferências e palestras, que estão espaços aí em jornais e revistas, não? E possivelmente eu pretendo mais tarde reuni-las num outro livro. Não será praticamente um livro de história, porque eu também pretendo reunir minhas crônicas, porque todo mundo me conhece. A Emerson escreve sobre história, mas as crônicas, então, a minha função como professor de história fez com que esquecesse o meu lado de cronista. E eu estou com vontade de reunir fazer uma seleta dessas crônicas. Interessante, já pensei até no título, né, para, se me for possível e tempo, para reunir esses trabalhos, né? Então, que seria justamente o barro e o sonho. O barro, o viver constante e o sonho daquilo que todos nós sonhamos. Você sabe que quando nós sonhamos, nós nos aproximamos das estrelas, não? Professor Emerson, Jequié comemora todos os anos 25 de outubro como data do aniversário de emancipação política do município. Mas teve outros fatos que levaram a essa data marcante de 25 de outubro. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, Jequié, em 1880, era distrito de Maracás. Então, de um simples povoado, de um pouso de tropeiro, então com a divisão da fazenda Borda da Mata, que surgiu a fazenda Jequié, então nesse período foi crescendo porque várias tropas que vinham do interior terminavam pernoitando em Jequié. Então que foi pouso de tropas. E diante disso foi crescendo o povoado. E já no ano de 1880, Jequié passava a condição de distrito de Maracás. E o mais interessante é que Jequié terminou se desenvolvendo mais do que Maracás. Isso fez com que, naquela época, então, o banditismo estava justamente atuando muito em toda essa região, entre os mocós e os rabudos. Então, diante disso, Jequié era alvo dessas lutas, tudo isso. E fez com que Lindolfo Rocha
que aqui se estabeleceu. Ele escreveu Maria do Zá, e fez várias conferências no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Um homem muito lido, basta dizer o seguinte: Jequié, naquela ocasião, não tinha, talvez, 2.000 pessoas, não é, na sede. Pois bem, ele fez um trabalho, e esse trabalho ele mostrando como as secas atuavam como a mudança do sol, as explosões solares atuavam justamente no ciclo da seca. Esse trabalho foi tão importante que ele terminou sócio da universidade, ou melhor, da Sociedade Astronômica de Paris. Você já pensou isso? Ele escreveu Maria do Zá. Então ele tomou a frente daquele movimento e foi criado naquela ocasião o Clube União, e várias pessoas se uniram para combater o banditismo. E Lindolfo Rocha, então, foi para Salvador. Como ele estudou na universidade, na Faculdade de Direito de Recife, foi colega de Clóvis Bevilacqua, que foi um dos grandes vultos da jurisprudência no Brasil, e, graças a isso, ele iniciou aquele movimento nos jornais de Salvador. Feito isso, o governador, o velho Luiz Viana, naquela ocasião, então, resolveu assinar o anteprojeto de lei, que foi apresentado por Leles Piedade, que era deputado da situação. Tanto que tem uma rua Leles Piedade em homenagem justamente a ele. Então, apresentou aquele projeto e no dia 10 de julho de 1897, então foi emancipado o Jequié com a assinatura do governador Luiz Viana, o velho Luiz Viana. E acontece que, embora emancipado, mas Jequié só poderia entrar realmente em plena gozo com a eleição do prefeito e dos vereadores. Naquele tempo o prefeito era chamado de intendente e os vereadores de conselheiros municipais. E foi o próprio Lindolfo Rocha nomeado juiz preparador, porque Jequié pertencia naquela ocasião à comarca de Areia, que hoje é Ubaíra. Então tudo que se passava aqui ficava dependendo da comarca de Ubaíra. De maneira que, como juiz preparador, ele arrumou tudo isso e fez a eleição, e no dia 25 de outubro foi empossado justamente o primeiro prefeito, ou melhor, o primeiro intendente, que foi Urbano de Souza Brito Gondim, e os conselheiros municipais, sendo Nestor Ribeiro o presidente do Conselho Municipal. Então, a data do projeto de lei, convertido em lei, foi de 10 de julho, mas a posse realmente só ocorreu em 25 de outubro, quando a Jequié passou a regir e ficou fora da influência de Maracás. Muito se fala sobre a enchente de 1914. O que é que ela realmente mudou, o que ela transformou naquela cidade de Jequié daquela época? Bem, Jequié naquele tempo era uma localidade linear. Não era cidade ainda, era município, mas não era cidade. Porque até 1930, ou seja, na República Velha, nem todo município era cidade. Basta dizer que a primeira cidade do Brasil, quando éramos colônia de Portugal, foi Salvador. Mas Salvador não foi o primeiro município do Brasil. O primeiro município do Brasil foi São Vicente, criado justamente quando os portugueses estabeleceram feitorias lá. Então, Martim Afonso de Souza lá estabeleceu. Agora, como existia naquela ocasião uma determinação da igreja que o bispo só poderia viver no lugar onde fosse capital, então Salvador automaticamente passou a capital. Mas Jequié continuou como outra cidade, como distrito, como município, mas como vila. Era a vila de Jequié, embora fosse município. Depois da Revolução de 30, houve uma unificação.
E nessa unificação ficou estabelecido que toda vez que criasse um município, automaticamente passaria a cidade. Mas Jequié passou a cidade no dia 13 de junho de 1897. Araújo Pinho era o governador do estado e Dr. José Alves Pereira era deputado estadual, agilizou esse projeto e então no dia 13 de junho o governador Araújo Pinho fez questão de assinar no dia 13 de junho em homenagem ao padroeiro de Jequié. Agora, a enchente de 1914, Jequié já era, portanto, cidade. Isso foi em 1910. Então Jequié já era, como disse, uma cidade linear. Tudo acompanhava justamente a margem do Rio das Contas, a margem esquerda. E a destruição foi total, foi no mês de janeiro. Muita gente foi se estabelecer no Alto da Boa Vista, não? E chamaram de Alto da Boa Vista porque ali ficou situado e quando terminou a enchente, então armaram-se ali barracas de lona e ali então foi celebrada uma missa porque tudo voltou à realidade. Então daí o nome do Alto de coisa, porque ali foi justamente a missa. E depois disso nós encontramos a colônia italiana, teve uma influência muito grande, eles dominavam comercialmente. Muitos não queriam continuar em Jequié, mas Vicente Grilo, então, teve uma atuação marcante nesse sentido. Ele cedeu justamente terras e tudo, e Jequié, então, começou a crescer, se tornou uma cidade de jardins, de grandes avenidas, tudo isso quando era uma cidade quase todas de ruas estreitas, tudo isso. Então, de um lado, melhorou nessa situação. Nós vemos essas cidades tradicionais da Bahia, Cachoeira, São Félix, tudo, com aquelas ruas estreitinhas, praças poucas, Jequié ganhou avenidas, ganhou, não? Então, Professor Emerson, um dos fatos também relatados em seus livros e que as pessoas muitas vezes querem maiores explicações. Jequié seria, em determinado momento, chegou a ser capital do estado da Bahia? não, deveria ser capital do estado da Bahia. Naquela ocasião houve um choque entre o grupo de Seabra, não, e o grupo de Zé Marcelino, que disputavam o poder no estado da Bahia. Naquela época praticamente só existiam dois partidos. Era o partido do governo e o partido da oposição. Isso já vinha desde a época da monarquia, entre o Partido Liberal, não, e o Partido Conservador. De maneira que essa situação perdurava. Seabra se opôs à candidatura de Rui Barbosa para presidente da República. Embora ele sendo baiano, ele fez a campanha de Hermes da Fonseca. E, posteriormente, ele foi ministro do presidente Hermes da Fonseca. Acontece que Rui Barbosa estava movimentando outro candidato, não? E, nesse período, o Hermes da Fonseca resolveu prestigiar Seabra. E Aurélio Viana, o que foi que fez? Que era o governador em exercício, ele transferiu a sede do governo para aqui, para Jequié, e os deputados e senadores estaduais, porque naquele tempo existia o Senado estadual. Hoje só temos o Senado da República, então tinha os deputados estaduais e tinha os senadores estaduais. Então transferiu para aqui para poder encontrar uma resistência, porque a estrada de ferro terminava em Areia, ou seja, Ubaíra. Então muitos tinham que vir aqui montado a cavalo, essas coisas. Então ficava longe da força do Exército, não, que apoiava naturalmente a candidatura Seabra, e diante disso, não, a resistência se faria em Jequié. Mas acontece que nesse íntere a cidade de Salvador foi bombardeada, do Forte de São Marcelo partiram vários tiros, a biblioteca pública de Salvador perdeu livros valiosíssimos e, diante disso, não tendo mais o que fazer, esses deputados voltaram justamente para Salvador.
Professor Emerson Pinto, a questão, li uma certa época um artigo do senhor sobre a ponta dos trilhos, que Jequié encerrava aqui, a ponta dos trilhos. Com o fim desse período da ferrovia, Jequié perdeu economicamente com isso, e aí surgiu o crescimento de outros municípios? Perdeu. Perdeu porque naquela ocasião, Conquista, todo o norte de Minas, vinha para Jequié. Jequié era um entreposto da região, um centro de recepção e distribuição de mercadoria. Quase todo o cacau, quase todos os produtos agrícolas vinham para Jequié e daqui partiam justamente pela estrada de ferro de Nazaré. De lá também acontecia com os produtos importados, até da Europa, da colônia italiana, tudo isso que importavam, e do sul do país, do Rio, vinham tudo para aqui, para daqui seguirem para Sergipe e outros lugares. Então essa era a situação. Jequié, vamos dizer, Jequié, a sua influência econômica era maior do que a sua influência territorial, que abrangia tudo isso. Quando chegou o governo militar, naquele período, ou melhor, a Revolução de 30, antes resolveu abrir estrada. E em 1945, começou justamente a abertura da Rio Bahia. E com a abertura da Rio Bahia, o que aconteceu? Então, esses produtos que vinham para Jequié passaram para a Conquista. O porto de Ilhéus estava ali perto, e a estrada de ferro de Nazaré entrou em declínio, tornou-se deficitária, e então o que nós vimos foi isso. O sistema rodoviário derrubou o sistema ferroviário e Jequié sofreu por isso. Tanto que Jequié era antigamente uma cidade tipicamente comercial. Hoje é uma cidade, digamos assim, de prestação de serviço, porque deu tempo para ter uma assistência médica, dentária, educacional, tudo isso. Então, diante disso, muita gente prefere ficar aqui. Mas deixou de ser uma cidade tipicamente comercial como era. O professor Emerson não mora mais em Jequié, mas não perde o seu contato com essa terra, que é a sua segunda terra, porque o senhor é de Salvador, mas sempre em Jequié. Como é que o senhor vê, professor Emerson? Aí nós vamos pegar o historiador que contou tem toda essa visão da história de Jequié para falar nos dias atuais. Como é que o senhor observa o Jequié de hoje? Bom, Jequié, como ele está sofrendo um declínio muito grande, porque perdeu essa zona de influência. Um outro fato que nós estamos observando é que, por exemplo, o porto de Brasília ia ser Campinhos, e Campinhos estava mais perto de Jequié. Mas as lideranças de Ilhéus foram mais fortes do que as lideranças de Jequié. Aqui a preocupação maior era justamente de calçamento de ruas, tudo isso, essas coisas miúdas, enquanto Ilhéus batalhava justamente e o porto de Ilhéus terminou, o porto de Brasília terminou indo justamente para Ilhéus, não a sede do município, mas em terra de Ilhéus. Ilhéus também, naquela ocasião, como é sabido, fez tudo para que o poliduto da Petrobras não fosse estabelecido aqui, e foi instalado. Aliás, houve uma reação muito grande, onde a população, as associações de classe, todas se movimentaram. E, graças a Deus, aqui foi implantado. Mas que houve um movimento, houve, para tirar justamente o poliduto de Jequié. Então, eu acho que o pessoal deve ter uma visão maior das coisas. Agora, sob o ponto de vista local, eu acho que você poderia me falar, porque você está morando aqui, Aquele tempo que eu morava aqui, eu falava. Agora, eu que poderia me transformar justamente em entrevistador, porque as conversas assim não são muito agradáveis, mas eu não posso penetrar no âmago da questão por isso. Não é porque eu esteja me omitindo, mas eu só gosto de dizer as coisas que eu possa comprovar.